Ô, meninada, fim de ano, as pessoas gostam de dizer coisas bonitas, Sim, sempre. né? Abre o coração. A gente precisa dizer palavras assim, Doces. de incentivo para a pessoa, né? Que é essa coisa de fim de ano, que todo mundo ali, aquela coisa, né? Ô, Bob, aquele constrangimento que todo mundo tem, né? A gente já sabe, né? Que A vai gente tá com acontecer. vontade desse constrangimento de novo, né? A gente não sabia que era tão chato, mas a sua maneira era A gente bom, sente né? falta, lógico. Você diz já Feliz Natal, Feliz Ano Novo, todo mundo fica meio constrangido, meio não sabe, todo mundo quer fugir. Né? Dá um... Quando tem aquele amigo secreto, né? O meu amigo secreto. Não, aí não, aí É muito disso eu já me legal. livrei faz tempo. Disso já. Ai, meu amigo secreto é uma pessoa muito inteligente, mas é uma pessoa assim, sabe? Tá, enfim, não. E o Fux, ministro Luiz Fux, um dos meus preferidos, né? Se não pelos transes da aventura, Vólio Bene, como diria Camões, mas pelos dons do pensamento. Cultural. E o Luiz Fux resolveu encerrar o ano citando Carlos Drummond de Andrade. E aí, ele atribuiu a Carlos Drummond de Andrade coisas como: não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você novamente. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechou a porta até para os anjos. Olha, eu não sei quem é o autor dessa miséria. Mas não é Drummond. Não. Mas Drummond não escreveria isso nem de porre. Nem que Drummond virasse todo o single malt que eu tenho aqui guardado em casa. Ele escreveria esta porcaria. Isso aqui, assim, é um misto de autoajuda com coach da beira do Rio Jacaré, lá em Dois Córregos. Entende? Você imagina se o cara que escreveu no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Você imagina se o Drummond... Isso aqui, o Drummond teria escrito, no meio do caminho tinha um pedregulho. Aí eu me abaixei, Bob, peguei pedregulho e guardei no bolso. E segui adiante. É isso. É isso que o Drummond escreveria se fosse autor desse troço aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é presidente de um dos 3 poderes da República. Ah, Reinaldo, ele não tem o direito de citar errado o Drummond? Não. Não. Tem aquele monte de assessor para quê? Para fazer consulta ruim no Google? Para cair num citador qualquer aí, encontrar falsa autoria e mandar bala, como disse Drummond. Drummond não disse. Olha aqui. É preferível, claro, ter um ministro do Supremo que tem o seu próprio Drummond a que tem a sua própria Constituição. O chato do Fux é que ele faz as duas coisas. A gente vê que ele tem um Drummond muito próprio, que não é Drummond, mas às vezes ele resolve ter a própria Constituição também. E aí é chato. Né? Por exemplo, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Está na Constituição, ele discorda. Aí ele resolve ter a sua própria Constituição. Não é o único, é verdade. Mas ele também. Né? Então é o seguinte, tem aqueles assessores todos, conselho, ministro, já tem ferramentas hoje para checar a autenticidade de coisas, mas na dúvida,
Procura comprar o livro, baixar o livro, tem mecanismo de procura para ver se está lá mesmo. Viu? Porque eu, que não sou Drummond, o que eu tenho de coisa que me atribuem que eu nunca escrevi é uma coisa fabulosa. Né? Eu tenho 5 livros. Os livros que eu não escrevi, Bob, são 50 mais ou menos. Muito bom. E olha que eu não sou Drummond. Então não faça essa miséria. Né? Que isso acontece... Ô, vai bem. Oi. Põe assim... Um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Acha aí na internet. Um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Avisa se você achar. Achei aqui. Achou. Acho que... Vê se você achou todo aí. Lê pra mim. Vamos lá. Só um segundo aqui que deu probleminha. Travou. Peraí. Mas eu encontrei justamente o blog desse comentarista aqui, do âncora do É da Coisa. Falando justamente, foi a primeira coisa que apareceu no Google. Tá vendo? Quando procura alguma coisa, a primeira referência que aparece é meu blog, eu juro que eu não sabia. Lê o texto. E começa assim, quem escreveu o quê? E embaixo você escreve: o Google é uma ferramenta extraordinária, mas é preciso tomar certos cuidados. Ele indexa tudo o que se escreve por aí e só por isso é tão útil. Mas ele não distingue o certo do errado, que continua a ser tarefa de quem pesquisa, do leitor. Isso. Agora lê esse textinho, lê pra mim. Começa falando sobre o episódio do Franklin Martins, quando ele entrou... Não precisa disso tudo não. Lê só o poema do Niemöller, não tá aí o poema do Niemöller? Deixa eu achar, porque deu problema de novo, peraí. Já trago de volta. Tá. Esse poema, tem um poema do Martin Niemöller. Achei. Achou, vai lá. Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. E no quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. É isso. Este poema, né? E já aproveita, Valeu Beni, e acha... Procura aí. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor. Sim. Vamos lá. Este poema que esse texto que o Valeu Beni acabou de ler é de um pastor, de um alemão que é pastor protestante, Martin Niemöller, que no começo lá da vida foi nazista, depois rompeu com o nazismo e se tornou militante antinazista e terminou preso num campo de concentração. E ele escreveu esse poema. Este poema não é do Bertolt Brecht. Este poema não é do Mayakovsky. Este poema é do Martin Niemöller. E, no entanto, se você botar esse poema no Google, botar assim, poema Bertolt Brecht, aparecerão centenas de referências atribuindo esse texto ao Brecht. E não é do Brecht. Uma pessoa comum que acaba citando errado, vá lá, acontece, é isso. O Google é uma ótima ferramenta, mas o Google também registra as coisas erradas. Entende? Fica lá indexado. E se um monte de gente acessar a coisa errada, aquilo, quando você procura, vai lá para o alto. Por isso, tem que mandar verificar de quem é. A gente tem um poeta brasileiro que, coitado, teve a sua obra expropriada. A sua revelia, claro. Eduardo Alves da Costa. Que escreveu, achou o texto aí, vai? Sim. Que escreveu um poema chamado No Caminho com Mayakovsky. Uhum. Vá a partir do segundo bloco ali, que começa na primeira noite. Uhum. E é um poema muito próximo, aliás, desse do Niemöller, num trecho ao menos. Né? Aí o vai ler. Lê aí a partir do segundo bloco. Na primeira noite... Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Tá aí.
Como vocês veem, é uma construção muito parecida com a do Niemeyer. Autor, Eduardo Alves da Costa. Poema escrito, acho, em 64. Nome do poema, No Caminho com Mayakovsky. Gente boa, mais de uma vez, já encontrei isso em artigos de imprensa, dizendo assim, porque sabe aquele poema do Mayakovsky que afirma que na primeira noite, não é do Mayakovsky, é do Eduardo Alves da Costa. Tomaram o poema do Eduardo Alves da Costa. Aliás, que eu tenho aqui o Eduardo Alves da Costa e descubro agora, tristemente, eu tenho a sala do jogo do Eduardo Alves da Costa. Momento cultural. E descubro tristemente que o meu No Caminho com Mayakovsky não está aqui. Então você que ou é meu amigo ou é meu inimigo e pegou o livro, tenha a bondade de devolver. Tá? Vê lá, está escrito Reinaldo Azevedo, é meu. Porque com certeza o teu livro, com certeza alguém pegou emprestado e com certeza não me devolveu. É por isso que eu não empresto mais livro. Né? Porque eu já perdi um monte de coisa. Então, assim, a falsa autoria é uma coisa muito comum. E como observou minha mulher hoje, cuidado com tudo que vem Caio Fernando Abreu. 80% das vezes é mentira. E o coitado do Caio Fernando Abreu, que já morreu, não escreveu aquela miséria. Grande contista, aliás. Clarice Lispector, então, Jesus. Coitada da Clarice. A Clarice já escreveu uns 380 livros. Que não são dela. Né? Agora, se você é ministro do Supremo, tem um pouco de bom senso, né? E, sobretudo, ao escolher um falso Drummond, escolha ao menos um falso Drummond que tenha alguma intimidade com o Drummond, porque quem disse que o Drummond escreveu isso não sabe nada de Drummond. E todo mundo tem o direito de não saber nada de Drummond. Não tenha o direito de citar um falso Drummond sem saber nada de Drummond, assegurando ser Drummond. E especialmente quando está no comando de um poder da República. Que o nome disso é vexame. Já chega, a ignorância já está entronizada no Brasil, não precisamos de mais. Com a devida vênia, claro. Agora, insisto, ter seu próprio Drummond, estando na presidência do Judiciário, não é bom, mas ainda não é desastroso. Ter a sua própria Constituição, aí sim é desastroso. Um editorial aqui, o Augusto César, para tratar neste fim de ano em que as pessoas citam coisas, né, para que elas procurem fazer a citação correta.